O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que viram isso começaram a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem, e se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? E se ele, que não pode, enquanto o rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje ele é bem exigente e ele vem após nós ouvimos 3 semanas atrás o Senhor dizendo para nós constantemente do apelo à conversão, o Senhor dizendo para nós a respeito do céu, para que pudéssemos ali desejar morar no céu. Depois ele foi falando da realidade da vida e da morte, os lugares aonde se passa pela purificação, semana passada, a esperança cristã que não nos decepciona. E ele volta novamente nos colocando em atenção e dizendo para cada um de nós: você, meu filho, minha filha, que deseja o reino dos céus, que deseja encontrar a Cristo no céu, que queira morar, a morada celeste, porque às vezes vira jargão para nós, meus irmãos, dizer: eu desejo ser santo. Não, minha vontade é ser santo, faz até uma carinha de piedade. Mas quando na verdade olhamos para o Evangelho, e a verdade do Evangelho é dura, é renunciar a nós mesmos. E veja que o Senhor, na Santa Liturgia, Ele está linkando a renúncia com o amor ao próximo. Como eu digo que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu próximo que eu vejo. Muitas vezes eu olho para o meu próximo com o cargo que ele ocupa, mas não pela pessoa que ele é. Às vezes eu olho para as pessoas não por aquilo que realmente elas são. E às vezes me sinto ameaçado, sou capaz de matá-las com as palavras, matá-las com os meus gestos, com as minhas condições. Às vezes pensamos que matar é só ter uma arma de fogo na mão. Não, meus irmãos, mas para seguir o Senhor é preciso renunciar à própria vontade interior, os próprios impulsos interiores. Se nós não domarmos a nossa vontade, nós vamos à beira de um precipício. Recentemente, eu estava em cima de um cavalo e domando aquele cavalo, tentando domar, e ele querendo me colocar medo. E ele ia para trás, e atrás tinha um riacho, e todo mundo dizendo: padre, cuidado. E ele ia se curvando, ali, para que eu pudesse desistir de domar aquele cavalo. Talvez para você pode ser um exemplo bobo, é porque você não entrou na dinâmica da história. Porque às vezes o cavalo é você e eu, que não doma a própria vida, que não doma a própria língua, que não doma a própria maledicência, as más inclinações, os rótulos. Somos de sorriso solto para desclassificar o outro, mas não para engrandecer o irmão, não para engrandecer aquele irmão de comunidade. Meus irmãos, cuidado,
Porque não é porque estamos no segmento do Senhor, e não é porque nós estamos e somos batizados, que já temos a graça da salvação. Recebemos sim, mas podemos nos desclassificar no caminho. E veja que é um pecado mortal quando pecamos contra o irmão, porque há 3 semanas atrás o Senhor colocou em pé de igualdade: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se não freais a vossa língua, os vossos impulsos, se não querer matar a própria vontade, é fácil muitas vezes a gente dizer: não, eu mato a minha vontade, quero o teu querer, Senhor, quero a tua vontade, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Mas na hora que chega alguém, eu já mato ela primeiro antes que ela cresça. Eu vejo manter o vínculo da paz, eu mantenho o vínculo da guerra. Eu crio guerras veladas, o que destrói comunidades inteiras, o que destrói paróquias inteiras. Começo a falar do padre, começo a falar do agente paroquial, dos coordenadores, começo a encontrar defeito. O defeito vai encontrar mesmo, meu querido. Se você procurar no Padre Ricardo, você vai encontrar. Não vai faltar defeitos. Mas eu não estou pedindo para você a tua perfeição, porque eu reconheço as minhas fragilidades. Reconheça também a sua. Reconheça que você é fraco e de que você é necessitado, para que Deus cresça. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, não existe pessoas fortes sem história e passado difícil. Eu, antes de entrar para a Canção Nova, na comunidade de São Tiago, eu pertencia à paróquia São Francisco, lá em São Paulo, em Emelino Matarazzo, e quando eu comecei meu caminho vocacional, me coloquei à disposição do parco da paróquia, e ele me levou numa comunidade chamada São Tiago, que era uma comunidade bem precária, próximo de uma zona de favela. Ele me levou lá, e quando começou a missa, na hora da homilia, ele disse: olha, a partir de hoje, o Ricardo ele vai assistir a comunidade, vai montar aqui um grupo de jovens, ele vai também cuidar de toda a parte das celebrações, junto com o conselho, vai coordenar a comunidade, animar a comunidade. Eu nem estava sabendo, e nem era um desejo do meu coração. E parece que às vezes acontece muito isso conosco, né? E eu vejo isso se repetir novamente. Hoje me chamaram para ser representante, não, mas responsável de missão do Rio de Janeiro, e eu disse não pela primeira vez, porque não era a minha vontade. E não é o desejo do cargo. E lá tinha uma senhora que, ela no caminho, ela começou numa missa, depois de 3 missas seguidas, celebrações, ela foi no microfone e disse: o Ricardo está iludindo os nossos jovens, nós precisamos ir lá falar com o padre, e pedindo a minha cabeça, na hora dos recados. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vim em missão de paz, e aquela senhora reunindo aquele grupo de jovens, eu só soube pedir a Deus a graça de manter a paz. Saí daquela celebração chorando, cheguei em casa, não podia chorar porque minha mãe, senão ela vai lá e dá 3 tapas na cara daquela mulher. E aí o mal estava feito, né? Mas eu queria fazer a vontade de Deus. No dia seguinte eu estava lá falando com o padre, não acusei aquela senhora, mas disse se realmente ele me queria naquele lugar, porque eu era carismático, por causa do meu modo de rezar. E ele falou: é sim, você pode continuar. Chamei aqueles jovens que estavam lá e disse: eu não quero ver ninguém aqui falando mal desta senhora, e esse assunto está encerrado. Porque se alguém falar mal dela, eu estou indo embora. Essa vai ser a carta para eu ir embora. Aceitei aquele sacrifício, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus. Eu estou testemunhando para a glória de Deus. Porque não foi fácil domar a minha vontade. Eu tinha um prato feito para destruir aquela senhora. Eu tinha a comunidade comigo que gostava de mim. Eu tinha o padre que estava de acordo, mas não. Ali havia uma vida.
Foi um ano de conquista, um ano inteiro de conquista. Quando chegou no final do ano, aquela mulher me deu um grande abraço. Ela não me pediu perdão e não precisava. E eu não esperava disso. Mas ela se tornou a pessoa que mais me defendia naquela comunidade. Quando chegou o dia de eu partir, e eles me entregaram um crucifixo, aquela senhora foi a primeira a testemunhar a experiência de amor. Não foi por obra humana, foi por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus. Só Ele, meus irmãos. Nós não conseguimos se não for pela força do Espírito Santo. Por nossa vontade, por nossas mãos humanas, a gente vai sempre errar. Queira ir com o Espírito. Deixa que Ele conserte as coisas. Apazigua. Mantenha-se o vínculo da paz. Não diga mais para ninguém. Doeu, renuncia. Não fale para ninguém. Guarde para você. Se realmente quer renunciar, quer seguir a Cristo, guarda para o teu coração. Leva para o secreto do Jesus na Eucaristia. Mas não tire a boa fama do seu irmão. Ele tem direito. Ela tem direito. Essa é a renúncia que Jesus nos pede. Dê um voto de confiança para você mesmo. E peça ao Espírito Santo. Eu me reconheço pecador e miserável. Vela benta queima. Está aqui queimando. Cuidado quem está de pé que pode cair. Não vou acertar sempre. Mas eu digo, há um desejo enorme de manter o vínculo da paz, do amor e da concórdia. Deus faça isso em meu coração e no seu coração. Se a tua casa está em guerra, se a tua comunidade, sua paróquia está em guerra, vai lá, seja um guarda-chuva para o seu parco. Imagina todo mundo falando mal do seu parco, aí chega uma hora e ele desiste. Aí você vai falar mal porque ele desistiu, mas foi por causa da tua língua. Você já parou para pensar nisso? A gente é rápido para falar. Esses dias eu falei isso aqui, virou um escândalo na internet, né? Eu dizia, se o padre estiver tomando uma pinga no bar, todo mundo se escandaliza, não se escandaliza? Sim ou não? Mas eu também me escandalizo se você fizer o mesmo, porque é o mesmo batismo, é a mesma graça, porta a mesma graça, é o mesmo caminho para o céu. Então o que eu não posso, você não pode. Meus irmãos, chegou a hora de nós assumirmos a renúncia. Não é fácil, mas também não fizemos um acordo com Deus deitado numa rede. Ele estava pregado numa cruz. Às vezes queremos um Deus deitado em rede, né? E é tão gostoso, né? Ficar deitado numa rede. Mas ele não estava deitado numa rede, né? Não viva na Alice do País das Maravilhas. Porque a vida em comunidade, ela não é fácil, mas ela é linda. Ela é maravilhosa. E eu não digo comunidade como a canção nova, eu digo comunidade paroquial. Nós somos uma grande comunidade. É lindo viver entre irmãos e saber que não somos perfeitos. Vamos nos machucar. O que não podemos é não reconciliar. Como eu digo que amo a Deus, que não vejo, se não amo o meu irmão que eu vejo. Como eu digo que amo a Deus, se eu não sou capaz de renunciar, se eu não sou capaz de me humilhar. Dá-me esta graça, Senhor. Que as pessoas sejam preferidas primeiro, que eu seja esquecido, Senhor. Livra-me, Senhor, dos medos, Senhor Jesus. O medo de ser esquecido por pessoas, o desejo às vezes de querer ser honrado, querido, amado. Livra-me, Senhor. Livra-me. Peça essa graça ao Espírito Santo, de que Ele livre o seu coração e o meu coração de todas as intenções mais íntimas, e que possamos manter o vínculo da paz.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,